Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pelo teu coração manifesto aqui, obrigado, Senhor, pela tua vontade estabelecida, que programou para que eu estivesse aqui hoje com o teu povo. Derrama o céu sobre nós, acima de tudo abre a nossa mente para entendermos a tua palavra. Vem Espírito Santo quebrando toda barreira, tirando toda estrutura que não nos deixa compreender o que o Senhor tem a liberar para nós, e fala conosco e libera hoje o nosso espírito para níveis maiores, tanto de desenvolvimento quanto de conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. A mensagem que deixa eu ver o horário aqui. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é uma mensagem que está sendo gerada no meu coração. O fato de eu não estou com cabelo baixo porque eu estou careca não, tá? Eu estou ótimo, meu cabelo vai voltar ao normal depois. Mas é que eu entrei num processo com Deus, de uma busca mais profunda, pedindo para que Deus sonde o meu coração, me limpe, quebre as estruturas, tire tudo que é impedimento. E eu tinha um certo zelo pelo meu cabelo, embora fosse pouco, então raspar a cabeça para mim foi quase que um ato de humilhação, né? Eu lembro que meu filho Davi falou assim: pai, espera aí ele entrou no quarto, voltou com a minha roupa, com a minha calça, vestido, né? Tudo grande, e o sapato. Eu falei: filho, o que está fazendo? Que eu quero ser igual a você. Eu não sabia que era uma pegadinha. Eu falei: poxa filho, que orgulho. Aí ele falou assim: mas eu quero ser igualzinho a você, eu só quero que você arranje uma máquina de cabelo, que eu quero cortar só aqui em cima, no zero. Fiquei olhando assim: ô Davi, não brinca com seu pai. Mas esse processo para mim de fato é um processo de busca, é um processo de permitir com que o Senhor prescrute, sonde o mais profundo do meu ser. Porque se a gente não para, vez ou outra, se a gente não avalia como está a nossa vida, a gente vai tocando de qualquer jeito, e a gente corre o risco de que a casa seja completamente demolida. E é tão fácil a gente se contaminar, e é tão fácil a gente se acostumar com certos ambientes, com certas sensações, com certos cheiros, com certas perspectivas. E é interessante quando a gente tem um parâmetro, e esse parâmetro é celestial, para que a gente não se acostume com mais nada, mas que o céu seja a nossa essência, o nosso desejo maior, amém? Então hoje a mensagem que eu trago para você, ela fala sobre os estágios da edificação pessoal, e estudando em cima de Esdras, Neemias e Ageu, eu pude trazer um pouquinho para a minha realidade. Eu quero compartilhar com você, porque é o que a gente está vivendo na Logos hoje, uma mensagem profética que Deus estava trazendo para a igreja, e eu acredito que seja pontual avaliarmos essa mensagem profética hoje, o processo de edificação da nossa vida, do nosso ministério, da nossa família. E tenho certeza que à medida que a gente mergulhe, o Espírito Santo vai começar a falar, vai começar a pontuar, e eu gostaria que você estivesse livre nessa noite, porque nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, diante da presença do Senhor, e à medida que você vai ficando livre, deixa a palavra entrar no seu coração, deixa ele encontrar pousos, tenha um solo fértil no seu coração, e deixa o Espírito Santo fazer essa obra que Ele quer fazer na sua igreja, que é você e que sou eu. Eu começo trazendo para você a ideia de uma casa, porque casa tem a conotação ou a ideia de aconchego, de segurança, tem a ideia de descanso, a ideia de paz, de alegria. É na casa, é no lar que eu sou suprido. E todos nós, de alguma maneira, aqui nessa noite, dormimos em algum lugar, ou temos uma casa própria, ou algum lugar que a gente está financiando ou alugando, mas é um lugar nosso, que a gente pode chamar de nosso. E quando a gente fala sobre casa, a gente pensa sobre todo o trabalho que uma casa exige para que ela se mantenha de pé. Não basta entrar, por mais nova que a casa seja, se você simplesmente entra e não trabalha na manutenção da casa, aquilo que era novo se torna velho. Isso é tudo que não passa pelo processo da manutenção, cedo ou tarde começa a se deteriorar.
Não importa quão belo, não importa quão caro, não importa quão precioso, se você não passar constantemente mantendo aquilo que Deus entregou para você, cedo ou tarde, você vai ter algo deteriorado na sua mão. E o que começa a se deteriorar, começa a perder o valor. Então, dentro dessa ideia ou dessa figura de casa, eu quero te chamar a atenção para o que Deus chama a atenção do povo hebreu, da igreja. Estamos falando aqui sobre o Velho Testamento ainda, no processo em que o Senhor olha para a sua casa, para a sua obra, para o templo, e estava tudo ruído, estava tudo caído, não existia mais nada. Nós estamos falando que naquela época Deus habitava dentro de um templo, era um lugar específico, e aquilo era a figura do que nós vivemos hoje. Hoje Ele não habita mais dentro de uma estrutura de tijolo, Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de nós. Então eu gostaria que você viajasse um pouquinho comigo e entendesse, o povo hebreu nasceu ou foi gerado para ser um povo que andava debaixo da bênção do Senhor. Deus sempre prometeu coisas maravilhosas e incríveis para o povo, mas foi a dureza de coração, foi a rebeldia, foram os desvios, foi a cabeça dura do povo que fez com que eles não apenas herdassem as bênçãos, mas algumas consequências negativas sobre a sua vida. Então nós temos um povo que estava caminhando, Deus tinha dado palavras e palavras, mas a obstinação e o desvio, as mentiras, as separações, as infidelidades, fez com que Deus entregasse aquele povo às consequências das suas próprias escolhas. Eu gostaria de pontuar aqui, Deus não é mau, e Deus não tem a intenção de machucar ninguém, Deus não tem a intenção de destruir ou oprimir ninguém. Porque se é justo que o Senhor nos abençoe através da nossa obediência a um princípio, é justo também que nós possamos colher as consequências das nossas próprias escolhas e decisões. Então, na verdade, nós estamos falando de um Deus que estabeleceu leis espirituais, estabeleceu leis físicas, e através dessas leis o universo é regido. As nossas vidas são regidas, a nossa nação é regida. É importante observar a lei do Senhor, é importante observar a Constituição brasileira, é importante observar a cultura e as regras dentro da nossa própria casa, para que a gente possa ir bem em todas as coisas que a gente fizer. O povo não foi tão bem assim por muito tempo, e o Senhor os entregou na mão de um império muito mal, terrivelmente mal, chamado Império Babilônico. O Império Babilônico pega todo esse povo hebreu, exila esse povo na Babilônia e começa a oprimi-los. E o nível de opressão era muito grande, tanto das crianças quanto dos adultos, trabalhavam constantemente. As mulheres muitas vezes eram estupradas, os homens morriam na frente dos seus filhos, na frente das suas esposas. E aquilo durou durante 70 anos. 70 anos de escravidão, 70 anos de opressão, por causa da rebeldia do coração do povo. Porque o povo não conseguia ouvir Deus e obedecer os seus caminhos. Parece que era tão difícil para o povo obedecer os caminhos, os princípios e os preceitos. Mas a misericórdia de Deus sempre alcança, sempre se renova. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Então Deus também não vai deixar com que o seu povo fique na mão do inimigo babilônico durante muitos anos. 70 anos se passa e Deus tem misericórdia do povo, porque Ele começa a ouvir o povo clamar novamente. E aí quando o povo clama, Deus ouve. A palavra fala em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus ouve o clamor sincero do coração de qualquer pessoa que clame a Ele dizendo: eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu socorro, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. E o povo começou a gritar e a clamar, e o Senhor ouviu.
Então Deus levanta um outro império, e esse império era o Império Persa. O Império Persa, liderado por um homem chamado Ciro, o seu imperador. Ele entra, domina a Babilônia, e ele conquista o povo hebreu. E ele traz para si o povo hebreu. A diferença aqui é que o Império Babilônico gostava de oprimir e extrair o máximo do povo. Não queria que o povo tivesse nenhuma condição de vida, queria que o povo vivesse de maneira deplorável. Já o Império Persa, na pessoa de Ciro, ele tomava os prisioneiros e ele liberava os prisioneiros de volta à sua nação, porque ele entendia que se eles voltassem, reconstruísse a sua cidade, eles viveriam bem, mas continuariam sendo escravos. Então o Império Persa tinha um outro tipo de mentalidade, mas do mesmo jeito era uma mentalidade que escravizava. E o povo continuou escravo num processo de libertação, no processo de serem libertos daquilo. Então vamos lá, 70 anos depois de estarem presos na Babilônia, eles são liberados, e Ciro começa a dar liberdade para que alguns blocos de judeus pudessem retornar a Jerusalém, mais especificamente a Judá. Eles começam a voltar com um único objetivo. Deus estava dizendo: é hora de reedificar o templo, é hora de trabalhar novamente os princípios que vocês andavam antes, é hora de voltar às primeiras verdades, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de mexer nos seus valores novamente e fazer uma reavaliação da sua vida. É hora de reaprumar, de realinhar a sua rota, é hora de reconectar o seu GPS, de olhar para frente, de fazer uma avaliação fria e ver para onde vocês estão indo e avaliar o que vocês querem da vida. E é importante entender que o povo hebreu era um povo conectado no que a gente chama de Torá, das Escrituras. Então os primeiros 5 livros da Bíblia eram de praxe que eles soubessem de cor e decorado. Em Deuteronômio, o Senhor libera uma palavra para eles dizendo: eu vos abençoarei. E aí começa a liberar uma enxurrada de bênção quando eles andassem em obediência. Mas em contrapartida fala também: se vocês desobedecerem, vai acontecer o contrário disso aqui. O que é que Deus estava mais uma vez arquitetando para o seu povo? Eu quero que vocês sejam abençoados, eu quero que vocês sejam restaurados, mas para isso vocês precisam passar por essa ideia do que a gente falou hoje de manutenção. Manutenção da fé, manutenção dos relacionamentos, manutenção dos sonhos, manutenção dos projetos, fazer uma varredura na própria alma e dizer, como o salmista Davi disse: sonda-me, ó Deus, tu que conheces o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por veredas tranquilas, por amor do teu nome. Essa prescrição, esse buscar profundo é o Espírito Santo que faz. E o Espírito Santo, sobre esse povo, começa a organizar um processo de restauração e reedificação desse templo. Então vamos agora para essa parte entender qual era o objetivo de Deus na restauração do templo. O povo está disposto a voltar para aquilo que antes era deles. Agora, é importante prestar atenção que 70 anos se passaram. Eles iriam voltar para uma cidade, um território que havia sido dominado, subjugado, pisado, destruído, saqueado, e já não estaria nada como era antes. Eles iriam se deparar com monturos, com muito entulho, e teriam que começar do zero. E para começar do zero, a gente precisa ter muito foco, porque construção, e vocês sabem, vocês estão trabalhando com isso hoje, construir ou reformar não é fácil, é desconfortável, mexe com a gente, mexe com a nossa emoção. As coisas não estão no lugar, as coisas não estão como a gente gostaria que estivesse, mas paciência, porque o processo de reedificar não é da noite para o dia, exige trabalho, exige concentração, acima de tudo exige recursos e mais ainda, exige compromisso.
Então Deus levanta um homem no seu meio chamado Zorobabel, com Jesuá, ou Josué, e esse homem era governador em Judá, e o Senhor diz para ele: é tempo de voltar. Então esse contexto que eu estou te dando está em Ageu. É tempo de voltar e é tempo de levantar novamente o templo. E aí Zorobabel pega a primeira infantaria, o primeiro exército, e eles vão caminhando em direção a Judá para levantar o templo. O templo havia caído. E o que significava o templo? Segurança, suprimento, paz, alegria, abundância de glória, comunhão com Deus. Tudo isso estava quebrado. Tudo isso estava destruído, não havia mais segurança no povo. Então o Senhor disse: vai na cidade, e a primeira coisa que vocês têm que fazer é levantar o templo. A primeira parte que Zorobabel trabalha dentro do templo é a parte do altar. E aí ele começa a levantar o altar, porque o altar era de extrema importância para Deus e para o povo. O altar era o lugar onde o povo poderia chegar diante de Deus e demonstrar o seu compromisso com Ele. Se não houvesse altar, não havia onde oferecer ofertas a Deus, não havia onde expressar adoração a Deus. Então o altar foi a primeira coisa estabelecida no processo de levantar o templo. E o altar significa o ponto de convergência, onde nós colocamos a nossa vida, porque hoje nós não precisamos mais trazer cereais, nós não precisamos mais trazer animais, nós trazemos a nossa própria vida, nós trazemos os nossos próprios sonhos, nós trazemos o nosso próprio compromisso, nós trazemos os nossos próprios recursos e dizemos: Senhor, tudo que temos é teu, tudo que temos pertence a ti, e é assim que a gente adora a Deus. A adoração era mais do que uma música tocada. A adoração é uma expressão viva, diária, onde eu me santifico do pecado, onde eu digo não a certas coisas, onde eu abro mão de outras coisas, onde eu renuncio a outras coisas, e onde eu me comprometo com algumas coisas que têm a ver com o reino de Deus. E esse lugar é o altar. Esse lugar era fundamental, e eu quero que você visualize, porque nesse processo talvez eu não entenda bem, talvez você não entenda bem, por que Deus faz desse jeito? Geralmente a gente começaria trabalhando com um aspecto estético, então vamos arrumar fora, para que as pessoas vejam, vamos fazer uma grande fachada, para que o inimigo veja que está tudo bem. Deus falou: não, começa no meio de tudo, começa no centro de tudo. Isso é, Deus não estava preocupado com a aparência, Deus estava olhando agora o interior, e eu quero que você entenda que aqui existe um paralelo. Enquanto a casa de Deus é levantada, existe um paralelo figurativo sobre essa casa aqui. A maneira como a casa se encontra, muitas vezes essa casa aqui também aparenta do mesmo jeito. Agora eu vou, quem sabe, até fazer um parênteses aqui só para você entender. Tem pessoas que dizem assim: cuidado com a minha bagunça, porque a minha bagunça só eu sei na mesa do escritório, né? Deixa daquele jeito, aquela loucura toda. Cada um tem um estilo, mas o nosso estilo externo representa muito como anda ou como está a nossa alma. A maneira como a gente lida com as coisas fora representa como a gente lida com as coisas aqui dentro. E Deus estava falando para eles naquele momento: é hora de organizar o altar, é hora de organizar o lugar da comunhão comigo. E aí eu quero tirar uns minutinhos para a gente trabalhar esse ponto, que foi o primeiro ponto que Zorobabel veio trabalhar. O que significa o altar hoje na minha e na sua vida? O lugar de comunhão com Deus. É daí que surgem as nossas vitórias. É daí que surge toda sorte de bênção sobre a sua vida. É do altar que sai a orientação para onde ir, quanto tempo ficar, o que fazer, que passo eu devo dar. É do altar que nós somos supridos quando nós estamos quebrados. É do altar que vem o socorro. É do altar que vem a resposta. É do altar que vem o suprimento. Mas acima de tudo é do altar que vem a restauração. E esse altar precisa ser erigido ou levantado dentro desse templo como prioridade.
Não precisamos tanto trabalhar agora a questão estética, porque aquilo que opera fora nem sempre vai sustentar o que está dentro. Mas o que está dentro sempre sustenta o que está fora. E o Senhor está querendo trabalhar em nós de dentro para fora. Primeiramente de dentro para fora. E é bom a gente fazer um mergulho para dentro, para avaliar como anda o nosso altar aqui. Para avaliar que tipo de adoração tem fluído, para avaliar que tipo de oração tem sido feita a partir desse altar, que tipo de oferta eu tenho entregue. E para isso é bom entender que o Senhor não recebe qualquer tipo de oferta, que o Senhor não recebe ou não ouve qualquer tipo de oração. Ele fala sobre um coração sincero, uma oração sincera. Ele fala sobre ser pleno, ser inteiro, se comprometer com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando ele está falando buscar de todo o coração, ele está dizendo: eu preciso ser o centro na sua vida. Eu preciso ser o foco de tudo em você. Eu preciso que tudo na sua vida possa convergir para esse ambiente onde Deus é a coluna principal, onde Ele é essa célula máter que segura, que gera, que reanima você, que dá norte, que dá rumo. Ele está dizendo: eu preciso, dentro do seu casamento, dentro da sua casa, voltar a ser o centro. E quem sabe, dentro de uma perspectiva nossa hoje, contemporânea, casamentos estão destruídos. E anos estamos como exilados na Babilônia, escravizados, sendo surrados de um lado para o outro. Olhamos para o nosso cônjuge e já não temos mais nenhum tipo de sentimento, querendo abrir mão, querendo jogar fora, querendo destruir tudo que foi construído um dia. E na verdade, essa é uma ação que o inimigo encontrou, uma brecha, e ele entrou, e ele começou a romper, mas ele não rompe por fora, ele mantém a casca, ele mantém a aparência, mas ele vai onde importa. Sabe por quê? Porque o diabo não está preocupado com o seu corpo, ele está preocupado com a sua mente. O seu corpo não serve para ele, mas se ele ganhar a sua mente, ele tem toda a sua vida, e ele tem tudo que é seu. Nossa mente é o lugar central onde o altar de Deus, ou o nosso coração, o altar de Deus deve estar erigido. Um dos primeiros mandamentos que Deus estabeleceu aos discípulos, ao povo: ame ao Senhor teu Deus acima de tudo, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e com toda a sua força. Deus não quer ser parte em você, Ele quer ser integral dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, dentro das suas finanças. E é importante observar que se Ele não é o centro, nós estamos desprovidos de segurança. Se o nosso altar de adoração não estiver erigido, não estiver de pé, nós estamos dando vazão para que o diabo venha e nos leve cativos novamente. Pessoas que ficam cativas financeiramente, durante anos e anos e anos e anos e anos, não é por outra coisa, é porque Deus não é o governo sobre as suas finanças, Mamon é o governo sobre as suas finanças. Então nós vivemos tentando dar o nosso jeitinho brasileiro, vamos para um lado, vamos para o outro lado, mas as coisas não acontecem, porque não existe solução se a gente não colocar Deus em primeiro lugar e pedir que Ele venha e coloque tudo em ordem. E trabalhar esse ambiente da adoração é reaprender novamente o primeiro amor, é reaprender novamente o beabá da Bíblia. Quando o pastor fala para você, você tem que meditar na palavra. É chato, né? A gente com quase 20, 30 anos de igreja, a gente tem que estar ouvindo: ô irmão, você está meditando na palavra de Deus? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de leitura? Isso é chato, mas nós precisamos relembrar isso constantemente, porque é aí onde está a sua saúde. Os nossos gabinetes pastorais estão cheios de pessoas. Não é pessoas desavisadas, não é pessoas desinformadas, são pessoas que não conseguem aplicar o básico, isso é, uma vida diária, dependendo do Espírito Santo, levantando esse altar de adoração. E eu quero só pincelar mais um pouquinho, dizendo
As nossas casas precisam ser centros de adoração a Deus. Precisa ser um farol onde a gente adora, e a adoração dali aponta o rumo para pessoas que estão precisando de socorro e de ajuda. Mas nós não temos mais esse tempo. Quem tem filho, os seus filhos hoje vivem na frente da TV, ou com videogame, ou com desenho, ou com Netflix, ou seja o que for, mas nós não temos mais tempo para levantar um altar de adoração dentro de casa. Nós não temos mais esse momento de qualidade, onde o esposo ou o pai chama a família e diz: vem cá, a gente vai orar. Irmão, você não precisa ser pastor, você só precisa ser um cristão que ama a Deus. Você não precisa ser um líder na igreja, você só precisa ser apaixonado por Jesus para ensinar a sua família a ser apaixonada por Jesus. Ninguém leva ninguém a lugar algum que não tenha estado antes. Em outras palavras, não adianta dizer: filhos, eu quero que vocês andem na linha, eu quero que vocês sejam homens de Deus, se eles olham para nós e nós não estamos andando na linha, se nós não estamos sendo homens e mulheres de Deus. Eles ouvem o que a gente fala, mas eles fazem o que a gente faz. Então nós estamos gerando uma cultura de discipulado em casa, e eu preciso dizer e alertar você: dependendo do discipulado que nós estamos fazendo, se nós não estivermos ensinando os nossos filhos a manter o fogo do altar aceso, nós estamos entregando os nossos filhos novamente para a escravidão babilônica ou a escravidão persa, que pode ser drogas, que pode ser sexo fora do casamento, que pode ser síndromes, distúrbios, confusão, vão viver sem rumo, inseguros. Vamos trazer Deus de volta para dentro do nosso lar. Tudo começa dentro da nossa casa. E afinal de contas, quando a gente começa a orar, o inimigo perde força dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quando a gente começa a clamar a Deus, Ele vem dos céus e Ele nos ouve, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não precisamos de muito, só precisamos parar. São alguns minutos no dia ou alguns minutos na semana, mas dizendo: Senhor, governe sobre a minha casa, coloca tudo em ordem. Senhor, preciso que o Senhor prescrute o meu coração, avalie como eu ando, Senhor, olha para mim, como está a minha vida hoje. Senhor, limpa a minha mente, limpa os meus olhos, Senhor, olha os meus ouvidos, o que eu tenho ouvido. Meus irmãos, nós precisamos subir de novo o nosso nível, o nosso padrão de parâmetro, porque nós vamos ficando mundanos, nos acostumando com o mundo aí fora, porque a gente não tem uma referência do altar. Eu lembro que Jesus vivia no monte, orando com os discípulos, vivia madrugada, noite e madrugada orando, e durante o dia ele descia para estar com o povo. E uma vez estudei, fiquei me perguntando por que ele fazia isso, e eu ouvi o Espírito Santo falar: era o parâmetro dele. Porque a gente chega no ambiente, por exemplo, se você tem cachorro em casa, é provável que se eu for na sua casa, eu não tenho cachorro, eu vou sentir cheiro de cachorro, cheiro de xixi de cachorro, cheiro de cocô de cachorro, cachorro molhado, tudo que é cachorro, ensopado, o que for. E eu vou dizer: meu Deus do céu, eu não estou aguentando, porque eu tenho outro parâmetro, eu tenho uma casa que não tem cachorro. Mas para você que tem cachorro em casa, você já não sente mais o cheiro. Você está conseguindo entender? Então, para você sentir o cheiro, você tem que fazer uma viagem de férias lá para Maceió, passar 20 dias com aquele cheiro de praia. Quando você volta para casa: meu Deus do céu, que animal é esse que fez isso? Limpa o animal, manda para o pet shop. Mas a gente precisa reorganizar o nosso parâmetro de referência. Se você fica só no meio do mundo, só inserido na sociedade, mas você não tem o seu tempo de solitude, o seu tempo de reimersão, o seu tempo de soaking na presença de Deus, você começa a se acostumar com aquilo que você não deveria se acostumar. Você começa a se tornar escravo, achando que é livre. Então o Senhor está dizendo: vamos restaurar o altar. Esse foi o primeiro estágio, começando pelo altar. De maneira prática, pastor, como que a gente pode fazer isso hoje? Como que a gente pode trabalhar isso na nossa vida pessoal? Primeiro, a salvação é pessoal. Não passa pelo pastor,
não passa pelo seu pai, pelo seu marido ou pela sua esposa, não passa pelaquela irmã do fogo da oração que gosta de cortar salame no ar, não, passa por você. Você é o responsável de manter o fogo aceso. Você é o responsável de dizer: Senhor, eu faço o que for necessário, eu vou raspar minha cabeça, duvido que alguns façam, mas enfim, eu vou raspar minha cabeça, Senhor, eu vou orar um pouquinho mais, eu vou me retrair um pouquinho de algumas coisas que eu estava praticando e envolvido, porque eu quero de fato a pureza, eu quero o que é puro do teu trono. Começa assim, começa escolhendo. Construir o altar é extremamente difícil, não é fácil. Eu volto daqui a pouco para Ageu de novo, para arrematar o sentido da casa. Mas depois que ele levantou o altar, que Zorobabel levantou o altar, Deus manda uma outra remessa de pessoas, e essa outra remessa veio com um cara chamado Esdras. Fala comigo, Esdras. Pronto, já sabe falar hebraico agora. Fala para o teu irmão do lado, Esdras. Está vendo? Isso era só para dar tempo para beber água. Vamos lá. Agora vem Esdras. E quem era Esdras? Esdras era um erudito, era um estudioso, ele era um escriba, era um mestre. E o que eu acho lindo é, Deus levanta o altar e paralelamente já envia um outro exército para ensinar o significado do altar. Então nós estamos falando do valor do ensino. O valor do ensino nesses estágios da edificação e da restauração ou da reconstrução é extremamente importante. E Deus libera o ensino em cada fase dessa através de profetas. Preste atenção comigo. Se você não ouve a palavra profética ou ao mover profético, você corre um grande risco de fazer a sua própria vontade. O mover profético nos alinha, ele não nos conforta muitas vezes daquilo que a gente quer, mas ele nos alinha para aquilo que a gente precisa. E quando a gente se alinha, a gente passa a desfrutar com prazer daquilo. Então Esdras vem e ele passa alguns anos, talvez 2 décadas, ensinando ao povo a importância de voltar e estabelecer o ritual, que era como eles desenvolviam aquilo, né? A rotina de adoração e a rotina de intercessão. A rotina de adoração e a rotina de intercessão. Pessoas que querem ter vitórias em sua vida, pessoas que querem romper num novo nível de unção, precisa ter um estilo de vida diferenciado quando se trata de oração. E eu sei que a gente talvez use a graça para dizer: não, cara, já está tudo liberado, a salvação está liberada para você. Mas os dons não vêm por causa da graça em si, o dom vem pela boa mordomia, o dom vem porque você se esmera, e Paulo diz assim: desejai os melhores dons. Então nós não temos tudo que a gente quer, mas pela graça a gente pode receber sim, coisas de Deus. E o ensino, ele trabalha isso conosco. O ensino começa a nos alinhar e nos dar referência sobre as coisas boas que Deus deseja nos ensinar. E aí eu quero só tirar 2 minutinhos para te explicar sobre a importância do papel de Esdras no processo da restauração ou da edificação do templo. A Bíblia diz que o meu povo pereceu porque eles não tinham conhecimento ou entendimento. Em outras palavras, onde não existe ensino claro, onde a gente não consegue entender a palavra, o povo se desvia. A palavra é segurança. A palavra também é o que gera libertação em nós, ela nos limpa. Pode ser que a princípio você ouça uma palavra e ela não gere tanto efeito, mas a frequência de ouvir, uma hora vai gerar uma mudança dentro de você. O seu papel é ouvir e estar disposto, dizer: Espírito Santo, fique à vontade na minha vida. Mas o papel de transformar você é o Espírito Santo quem faz. Então é uma obra de parceria. Eu não posso vir à igreja e esperar que as coisas aconteçam porque o pastor é ungido, e aí ele tem a unção de Toronto, e aí o pastor principal passou para ele essa unção, e aí ele faz assim: recebe! Cai todo mundo no chão.
você vai cair, você vai levantar, mas você pode ser a mesma pessoa depois que você levantar. É importante entender o que entra e o que é construído dentro de você. Quando a palavra é ensinada, ou quando a gente tem acesso a ela, ela vai destruindo tudo o que é mentira dentro de nós. Porque a palavra é a verdade. Preste atenção, fazemos muitas vezes uma confusão entre ouvir Deus e ouvir a nossa alma. A nossa alma não tem compromisso com princípios. Deus, quando Ele fala conosco, Ele sempre vai nos conduzir em princípios. Mas se eu não entendo, se eu não tenho um parâmetro bíblico de ensino, eu não estou mergulhado na palavra, eu não vou conseguir entender o que é Deus e o que é a minha própria alma, porque a minha própria alma às vezes está debaixo das garras do inimigo, me levando e me conduzindo para o pecado, me levando e me conduzindo para o fracasso. Então eu gostaria que eu e você nessa noite entendesse que é importante ouvir a palavra, mas é importante meditar sobre ela, para deixar o Espírito Santo gerar uma cultura de verdade dentro de nós. A maioria de nós que fracassamos em alguma área, não fracassamos porque somos ruins, fracassamos porque somos dominados por um pensamento mentiroso, que mente a respeito de quem nós somos, que mente a respeito daquilo que Deus pensa sobre nós, que mente a respeito da nossa verdadeira identidade nele. O diabo nunca vai falar nada de bom para você, o diabo nunca vai edificar você. Mas é incrível como nós temos crentes assentados nos bancos da igreja. No dia de hoje, é provável que tenha alguns aqui, que creiam, estão aqui, são cristãos evangélicos, mas acreditam mais no diabo do que no próprio Deus. Alguns vêm e levantam a mão durante a adoração, mas parece que eles servem mais ao diabo do que ao próprio Deus. Pastor, vala-me Deus, você quer isso? O senhor veio dizer aqui que agora a gente é adorador do diabo? Eu não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que a nossa fé em Deus projeta vida e vida em abundância. Mas a nossa fé no diabo faz com que a gente decaia todos os dias, por mais que a gente esteja dentro de uma igreja evangélica. Deixa eu te explicar. Teu pastor Anderson, que é amoroso, ele vai pregar para você e vai dizer: você é filho de Deus. Quando você levantar de manhã, lembre, as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. Você nasceu com um propósito, Deus tem um plano para você, você é lindo, você é maravilhoso, Deus tem bênçãos incríveis. Aí você fica sentado aí no seu pensamento: tá bom que eu sou isso, eu não presto não, eu sou um troço, eu sou um zero à esquerda. O que é que você está fazendo? Você está rejeitando a palavra de Deus, que está tentando entrar no seu coração. Aí você vai lá fora, olha no espelho, e a tua própria mente, os pensamentos malignos começam a falar com você, dizendo assim: cara, você não presta mesmo, você é um fracassado. Bem que seu pai e sua mãe falou que tudo ia dar errado na sua vida e nada ia dar certo. O que é que você faz? É isso mesmo, eu sou um fracassado, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Bem que meu pai e minha mãe falou. O que é que você está fazendo? Você está em concordância com os pensamentos malignos. Então nós temos que decidir: ou nós servimos a Deus 100%, ou nós servimos ao diabo, porque Deus não aceita metade de ninguém, Ele quer você por completo. Ame ao Senhor teu Deus, acima de tudo, com todo o seu coração, com toda a sua mente e com toda a sua força. Ele quer 100% de nós. Pastor, mas você não tem noção aqui dentro, o nível de confusão, o nível de conflito que eu tenho. Eu ouço essas setas. Não é só você não. A questão não é o quanto você ouve, a questão é o quanto você dá ouvido. Isso é, a questão é o quanto você armazena, a questão é o quanto você acredita. A palavra de Deus vai limpar você de toda e qualquer mentira. Eu lembro dos meus momentos mais obscuros, de maiores abismos, todos eles. Eu corria para a palavra, e a palavra ela salta, porque a verdade, ela ofusca a mentira, ela expulsa a mentira, ela confronta o erro, e ela gera alegria, ela gera transformação, ela gera vida, ela gera realização. Está faltando isso dentro de nós hoje. Está faltando nós como cristãos nos levantarmos com convicção: não importa o que eu esteja passando ou como eu esteja vivendo, eu creio na palavra, e aquilo que a palavra fala sobre mim, isso é.
Está na hora de restaurarmos novamente o ensino da palavra. Eu lembro quando eu era menor, minha mãe me ensinava, era o culto doméstico. Meu Deus do céu, eu aprendi na base da pancada, tá? Minha mãe me obrigava a ler a Bíblia. Eu era obrigado. Tinha que ler 1 hora, depois tinha que fazer um resumo e tinha que pregar para ela daquele resumo. E se errasse, volta de novo que você não aprendeu nada, menino. O que você tem na cabeça? E fazia de novo. Mas a palavra foi entrando, querido. A bem ou mal, eu estava em contato com a palavra todo dia. Eu aprendi que meditar na palavra livraria a minha vida. Ah, mas aí você fez pela religião. Um dia essa palavra vai me libertar, como ela me libertou. Eu estava lendo debaixo da religiosidade. Depois eu comecei a ler e eu fiquei apaixonado. Porque toda hora que eu abro a palavra, eu vejo a minha vida lá, eu vejo a minha história escrita lá, eu vejo o amor de Deus reluzindo. Querido, a tua síndrome do pânico, a tua depressão, a tua crise do casamento, aqui dentro tem saída para você, tem alimento para a sua alma. Volta de novo à essência da palavra, vamos amar a palavra de Deus. Não é suficiente assistir um culto no YouTube, não é suficiente numa escola, numa conferência, nós precisamos digerir, isso aqui precisa entrar em nosso coração, amém? Então esse foi o segundo estágio, o estágio de Esdras dentro do templo. E o terceiro estágio foi o estágio de Neemias. Depois que se levantou o templo, levantou o altar, e as pessoas aprenderam como funcionava tudo aquilo, Neemias vem para tapar as brechas dos muros, porque o inimigo ficava querendo entrar para destruir o que tinha sido levantado. Vamos só parar para pensar sobre isso. O diabo não está interessado no seu carro, nem no seu dinheiro, nem na sua casa. Ele está interessado na sua fé, no seu nível de fé. Porque sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. E se ele conseguir mexer na sua estrutura de fé, ele mexe na sua estrutura de adoração. E se ele mexe na sua estrutura de adoração, ele destrói o seu altar. E se ele destrói o seu altar, você já não tem mais provisão, não tem mais um lar e não tem mais segurança. Você está à mercê de qualquer imperador maligno que venha para te aprisionar. Seja o sexo ilícito, seja a imoralidade sexual, seja fofoca, seja mentira, seja o que for. Quando nós não temos esse altar organizado, o diabo vem para bagunçar a nossa casa. Agora eu quero que você observe a sua casa comigo hoje, a sua vida pessoal, porque tem verdades que estão sendo trabalhadas e liberadas anos após anos. Eu não sei quantos anos você está aqui, mas eu sei que aqui é uma igreja séria, que libera um ensino sério. A questão é, não adianta ter o altar e o templo, se a gente não trabalha na proteção disso, se a gente não levanta os muros de proteção. Esses muros de proteção têm a ver com um coração restaurado, tem a ver com um coração que sabe perdoar, sabe se defender do que é ruim sem se ofender, porque na vida, querido, a gente vai andando e vai vivendo, e tem gente ferida por aí que vai olhar para você e ela vai querer te ofender, simplesmente porque ela está de mau humor naquele dia. Mas quando nós somos restaurados, nós temos algumas defesas ao redor do nosso coração, que a gente não se permite ser ofendido, até porque o cristão verdadeiro, ele está crucificado com Cristo, ele já está morto, nós não temos tempo para ficar nos ofendendo com ninguém. Eu estou tentando ensinar para os meus filhos, eu acho que está dando mais certo com eles do que com a gente ainda, né? A gente se fere bastante no longo da caminhada, enfim, estamos aprendendo. Mas com eles é mais fácil, a gente fala, filho, vocês não precisam se ofender. Então a gente trabalha a questão da identidade deles, e eles se protegem. Quando eles ouvem algo que não concordam, ou que os fere, eles dizem assim, essa pessoa deve estar doente, pai. Essa pessoa não deve estar muito bem, hoje ela não teve um bom dia. Então preste atenção, a nossa restauração aqui, é que vai ser as nossas defesas. A sua defesa é o amor, não é a rejeição. Não é uma ação que vai gerar uma reação em você. A sua defesa é o perdão. A sua defesa é a confissão.
Então tapar essas brechas é tapar os acessos que o diabo pode ter para entrar em você. E o diabo sabe que o melhor caminho para entrar no coração é a ofensa. E como nós somos pessoas que se ofendem rápido. É capaz de ter uns 4 aí ofendidos com um pastor que já falou que eu sou endemoniado. Esqueceu tudo, só está lembrando que o pastor falou que você está aqui dentro, é evangélico e endemoniado. O que é que eu vou fazer? Mas a gente se ofende fácil. E Deus está dizendo assim: eu quero que você levante as defesas, não contra Deus, ou não contra o seu irmão, mas as defesas contra aquilo que vem para roubar, matar e destruir. Nós precisamos nos levantar e ser mais fortes emocionalmente. E uma das maneiras de sermos mais fortes emocionalmente é permitindo ser moldado no meio de tribulações. Tem gente que corre de tribulação, que não quer viver aquela tribulação, mas as tribulações, elas fortalecem a gente. As tribulações, elas trabalham e operam no nosso caráter. Era o que estava acontecendo nesse terceiro estágio. Quando Neemias estava tentando levantar, a gente vê algumas coisas. Ele tinha um foco, e o foco dele é: eu tenho uma missão, eu tenho que levantar os muros, porque eu preciso proteger o meu altar, então eu não posso deixar esse muro de qualquer jeito. Levantou-se alguns inimigos, liderados por 2 homens, Sambalate e Tobias, e esses 2 homens ficavam o tempo todo mandando carta de ameaça. Quantas ameaças nós não recebemos todos os dias do inimigo? Ameaça, quando ela gera medo em nós, ela abre uma cratera, ela abre um buraco. Vou falar de novo. Quando a ameaça gera medo em nós e insegurança, ela abre um buraco nos nossos muros. Você não precisa temer o mal. Você não precisa temer a macumba. Obrigado, Miriam. Você não precisa temer a homem que venha te ameaçar de maneira alguma. Você não precisa temer que você vai ser demitido ou não. Você só precisa estar em Deus, porque se você estiver nele, tudo já deu certo. O diabo, ele trabalha com ameaças, meu irmão. O diabo trabalha com ameaça assim, ó: cara, você está ficando velho, hein? Você está pensando o quê? Que você vai ser Highlander? Vai viver o resto da sua vida? Uma hora ou outra, aquela pessoa de preto com capuz vai vir com a foice e ela vai ceifar você. E você fica: meu Deus, como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar as coisas? Não temas. A palavra de Deus fala para você: eu sou a sua porção e eu sou a sua herança. E tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Sua saúde, sua alegria, sua devoção, sua segurança está nele. Então ameaças vão vir todos os dias, mas levante as suas defesas. E a sua defesa precisa ser baseada nas defesas de Jesus. Primeiro, Jesus não argumentou com as trevas, não argumentou com o diabo no deserto. Lucas capítulo 4, quando ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, ele chega lá e o diabo começa a falar com ele. E como que Jesus se defendeu? Ele dizia: está escrito, está escrito e está escrito. E porque ele dizia está escrito, o diabo não tinha autoridade e saía. Consegue ver a importância? Porque que primeiro vem o altar, depois vem o ensino da palavra, e depois você tem como levantar os muros. Mas aí a gente finaliza e conclui em Ageu, e se você puder abrir comigo rapidamente, Ageu capítulo 1, isso foi a introdução. Vocês estão vendo que como eu vou ler agora, Ageu capítulo 1, a gente vai ler do versículo 2 ao versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto a minha casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração e os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos,
subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Eu quero concluir em cima desse texto. Esse texto foi trazido pelo profeta Ageu. E eu quero te levar de volta ao início. Quando eu comecei, eu disse, vamos trabalhar a figura de uma casa. E no meio da mensagem eu te trouxe o paralelo dizendo, a nossa casa espiritual, ela vai ser refletida na nossa casa física. A nossa casa física representa muito o nosso processo espiritual. Nesse caso, Deus estava falando sobre a edificação do templo. Eu passei alguns minutos falando com você como edificar esse templo aqui. Mas existe um outro templo, e agora eu quero trazer em um termo prático, que é o que nós precisamos entender. Porque nós precisamos ser um pouquinho mais didáticos. Se não formos didáticos na nossa vida, parece que o negócio não entra e não flui. A gente ouve uma palavra romântica e volta para casa e vai começar tudo de novo. Didaticamente, a lei, ela não era má. A lei era uma maneira de incutir no povo um estilo de vida que lá na frente se tornaria a dispensação da graça. Então hoje nós estamos debaixo da graça, mas Deus continua trabalhando conosco didaticamente. Esse povo ficou desestimulado durante um tempo, e eu quero que você entenda, 70 anos ficaram presos, oprimidos como escravos, 100 anos levou para construir o templo novamente. 100 anos, uma geração inteira não conseguiu terminar o templo. É porque não tinham recursos? É porque não tinham capacidade? Não. Eles estavam desmotivados. E por que eles estavam desmotivados? Porque eles não tinham uma visão espiritual do negócio. Eles estavam olhando só o que era material. Então, quando eles viram tudo arruinado, eles falaram assim, cara, nós não vamos conseguir levantar isso. E aí cada um correu para a sua própria vida, para a sua própria coisa, e começaram a edificar as suas próprias casas. E eles investiam tempo levantando a sua própria casa, e nenhum problema, porque isso era ótimo. O problema é que o Senhor estava dizendo para eles, vocês estão invertendo alguns valores. Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, mas você não falou que Deus não habita mais num templo feito de mãos humanas? Ele não habita. Se tudo sai daqui, não tem por que Deus ficar aqui, porque a morada dele somos nós. Mas essa casa se torna uma casa quando nós estamos aqui. Não tijolo, mas a cultura que é gerada aqui. Existem oração, intercessão, existem entrega de adoração, que nesse ambiente vai construindo uma cultura. Existem valores e princípios que são vividos aqui dentro, na coletividade, que vai gerando uma cultura. E Deus está dizendo, não é tempo da gente abrir mão de continuar levantando essa cultura. Vocês estão interessados demais nas suas próprias coisas e estão esquecendo agora de edificar a igreja. Esse templo de Salomão, que eles queriam reedificar, que já não seria mais de Salomão, hoje é a nossa casa coletiva. E eu gostaria de chamar, não falei com o pastor, não é mensagem encomendada, estava orando em casa e estou trazendo para você o que eu acredito que vai romper na sua vida, paralelamente ao que você ouviu na primeira fase da mensagem, vai fazer com que você rompa para um nível muito maior. O povo fica desestimulado e diz, vamos investir nas nossas coisas. Espera aí, nós temos uma cultura espiritual, que envolve ministérios, que envolve
valores, que envolve ações práticas. A nossa missão principal é: nós vamos transformar essa cidade. Consequentemente, famílias serão tiradas do divórcio, pessoas serão tiradas das drogas, pessoas serão tiradas do ambiente mórbido do pecado, e esse ambiente aqui é o alimento para eles, é o alimento cultural que vai dar para eles a referência de como é o céu. É aqui que a gente demonstra como viver o céu na terra, a nossa comunhão, a nossa entrega, como a gente adora. Eu acho lindo quando a gente vai num evento da Bethel Church, e o Brian Johnson está tocando ali, meu Deus, o povo se arrepia, grita, o olho faz assim, fala em línguas, até hebraico falam, flutuam. Mas a gente chega na nossa casa, onde a gente quer ter a cultura do reino, e a adoração rola, e a gente está de pé aí olhando, assistindo, e a gente não participa. Irmão, a adoração não é para satisfazer você, a adoração é sua oferta para Ele. Ele está dizendo: vamos construir isso entregando para Ele, porque o que você está experimentando, às vezes com a galera da Bethel Church, você pode experimentar ainda mais aqui, quando nós edificarmos algo prático como família, dentro dessa casa. Estamos edificando tanto lá fora, estamos nos nutrindo academicamente tanto, trabalhando como nunca, e a casa do Senhor, isso é o nosso ambiente coletivo, como está? Como anda? Ah, pastor, mas agora não é tempo, eu estou bem ocupado, eu tenho tanta coisa para fazer. E o Senhor está falando: quem falou que não é tempo de fazer isso? E aí Ele começa a trazer algumas situações que eu só quero relembrar a você. Ele diz assim: é tempo sim de construir, e por causa disso vocês têm se aplicado tanto, que vocês têm semeado e têm colhido pouco. Vocês comem e não se alimentam, não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Nós podemos ter sucesso aí fora, na nossa perspectiva, de ter dinheiro, ter carro e ter prestígio. Mas não existe sucesso lá fora, sem um sucesso prático aqui dentro. Isso é, o seu sucesso no reino de Deus, o seu sucesso na casa do Senhor, o seu sucesso como ministro, como membro da igreja local, é o que vai determinar o seu nível e consistência de sucesso lá fora. Mas se nós invertemos esse caminho, nós tentamos construir lá e não edificar aqui. O Senhor diz: você semeia muito e não colhe. Está aí o porquê que muitas pessoas mas muito bem intencionadas, homens e mulheres, trabalham muito, não são folgados, não são preguiçosos, e chegam no final do ano e falam: caramba, nós só trabalhamos, o negócio não está rolando. Já experimentou se doar um pouquinho mais ministerialmente? Já experimentou ser voluntário para as crianças? Já experimentou dizer: pastor, tem uma equipe de voluntário para fazer qualquer coisa, eu fico lá no estacionamento, eu limpo o banheiro, eu faço alguma coisa? Eu quero desafiar você e dizer: no dia que você entender que essa casa é a extensão dos céus para você, e que a sua casa vai estar sendo, isso é, a sua casa física vai estar sendo edificada à medida que você edifica aqui, à medida que você cuida das coisas do Senhor, lá fora Deus vai estar ajudando você nas suas coisas. Eu desafio você, dentro do que eu conheço na palavra, prove e veja se o Senhor não é bom. Deus fala: se você semear, você vai colher. Semeais pouco, semeais muito e colheis pouco, porque você está invertendo os valores. Eu gostaria de avaliar mais uma coisa. Ele diz: vocês esperam muito, no versículo 9, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a casa do Senhor, eu dissipei com um sopro. E eu fiquei abismado e precisei ler e reler para não pensar besteira, né? Pô, mas eu estou fazendo o máximo, estou trazendo para Deus, boto meu dízimo, organizo tudo, e quando eu chego, só porque é pouco, Ele dissipa tudo. Peraí, Deus, o que está acontecendo? E Ele está falando: eu não estou rejeitando a oferta, porque a oferta da viúva foi muito pequena. Então nós não estamos falando de valores, nós estamos falando da qualidade do que nós entregamos. Porque também é óbvio que se você passa o dia inteiro trabalhando, ralando, e você chega aqui para o pastor:
Fala aí, pastor, que eu estou muito cansado, não dormi direito de noite, mas o que tem aí para fazer? Eu vou fazer. Vou participar do ensaio do louvor, ficar com os adolescentes, vou ficar com os jovens. Fala aí, pastor. Ai, pastor, uma dor nas costas. Ele vai ter pena de você. Não, querido, vai, eu vou fazer. Mas quem que vai fazer? Eu vou fazer, mas só está de moleta. Tem problema, meu irmão, estou disposto. Então, a gente não quer que ninguém venha, porque Deus não quer que você venha se arrastando. O que Ele está dizendo é, quando você vem e traz um pouco que não é o seu melhor, aquilo não gera ou não surte um efeito para você, porque Deus não trabalha com migalhas, porque quando Ele te dá, Ele não te dá migalha, Ele te dá 100%, Ele é abundante em todas as bênçãos. Quero chamar a sua atenção hoje, a entender que o processo de edificar a nossa vida, ele precisa ser didaticamente prático, porque enquanto a gente constrói e edifica a casa, essa casa coletiva, você vai ver o avanço na sua casa espiritual. Estou falando isso porque eu estou vendo de maneira prática lá. Então, eu gostaria de pedir para você observar algumas coisas. 1 Coríntios, capítulo 9, não precisa abrir, fala que Deus dá semente a quem semeia. Existe dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, pessoas específicas que Deus deseja levantar, com o objetivo de serem semeadores, para que tudo isso que a gente levante, não seja lá na frente um opróbrio ou uma vergonha, ou fique de qualquer jeito. Se nós cremos na mensagem que pregamos, e se nós cremos na cultura que estamos construindo, nós precisamos investir mais do que a nossa presença no domingo, nós precisamos investir o nosso voluntariado, e acima de tudo, o nosso recurso financeiro. Pastor, mas eu adoraria ser um investidor disso aqui. Me digam, quanto custa, pastor, o forro desse lugar? 40 mil? Muda para Londrina que lá é mais barato, mas enfim, querendo levar o pastor de vocês, não cuide dele não, que eu levo ele para lá, tá? Já está tudo certo lá, vou até ungir ele apóstolo. Mas pensa só comigo, 40 mil reais, é dinheiro para Deus isso? Absolutamente que não é. Tem alguém que tem, pastor, é difícil hoje a gente ter 40 mil reais para juntar, a gente vai passar um ano, cada um dando tanto. Não precisa isso, só precisa uma coisa: Senhor, eu quero ser um canal para a tua casa, e eu gostaria particularmente de dar 1/3 desse valor. Você tem, é para Deus, não é pastor Anderson, você vai falar, para Deus. Você vai ver que você pode fechar um negócio, ou pode cair uma oferta sobrenatural na sua mão, e você de repente poder ser um cooperador com a sua própria casa. A manutenção não é responsabilidade de Londrina, a manutenção é responsabilidade de quem mora. A manutenção da Logos não é responsabilidade da Catch the Fire, é responsabilidade nossa lá, que nos alimentamos do altar, ou da comida espiritual que é liberada lá. Os recursos que vocês precisam já estão aqui. Existe uma cidade inteira que ainda não veio para cá, para vocês fazerem cultos após cultos após cultos, porque nós não temos a estrutura adequada. Mas eu acredito que, entendendo o que o Senhor fez, porque Ele começa a fortalecer o povo, e Ele começa a dizer: levantem-se e construa o templo, porque o Senhor é contigo. E eu quero profetizar sobre vocês hoje: vocês verão milagres quando houver uma disposição maior. Milagres na casa de Deus significa milagres na sua vida pessoal. Qual é o teu desafio hoje? O que é que você está clamando a Deus? O que é que você quer ver? Aí eu tenho um rapaz na igreja, menino amável demais, pastor, estou encerrando agora, é 9 horas, estou encerrando. Ele falou assim: pastor, quando eu tiver uma quantidade X, eu quero ser um mantenedor na sua vida. Como eu o conheço bem, eu olhei para ele e falei assim: você nunca vai ser. Ele falou: por quê? Deus te mostrou alguma coisa? Eu falei: não. Mas o senhor está dizendo que eu não posso ter essa quantidade financeira? Eu falei: você pode, mas você nunca vai ter. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a gente precisa ser primeiro fiel no pouco, para que Ele nos coloque sobre o muito. Então eu não preciso esperar 10 mil reais, mas eu posso dizer: Senhor, hoje eu tenho 10% do que eu gostaria de ofertar, e eu quero ser fiel, eu quero dar um passo de fé. O que eu estou te dizendo é, Deus está dizendo, é hora da gente edificar esse lugar, edificar esse ambiente, e você vai ver,
porque aqui ele liberou recursos, ele liberou bênçãos, ele liberou palavras que conduziu esse povo a lugares seguros, quando eles se levantaram e só entenderam: eu sou o instrumento. Então, se não houver compromisso e sacrifício, a gente não constrói. Na sua casa, quando a torneira está pingando, a sua esposa fica azucrinando a sua cabeça, que você não vai lá comprar um veda-rosca para colocar o negócio, ou a lâmpada que está queimada há quase 2 meses, e você não tem como subir na escada, porque você está de muleta, então você precisa que alguém vá lá, é chato, e o Senhor está dizendo: os recursos você já tem, começa com um pouco, vamos ficar de pé, e eu quero orar com você. Está na hora de levantar o templo, está na hora de edificar essa cultura, está na hora de organizar a nossa vida, está na hora de colocar a casa em ordem, porque o Senhor está dizendo: eu vos abençoarei grandemente, amém? Eu vos abençoarei grandemente. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento, me permitisse orar por você, e pedir que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração com relação a essa mensagem hoje. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão e irmã que veio nessa noite. Eu sei que existem pessoas em estágios de escravidão tremenda e profunda, e eu sei que o Senhor está aqui hoje para libertar, para trazer vida, para tirar essa cegueira, para dar de volta a audição, para restaurar novamente essa voz. Então eu quero, Senhor, pedir, primeira coisa, que o Senhor dê força à tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, mas que o Senhor mova de um jeito onde a tua igreja, Senhor, volte novamente à essência, aos pilares principais. Senhor, não nos deixe nos acostumar com esse mundo, não nos deixe acostumar com o estado que estamos hoje. Nós queremos crescer e nós queremos nos desenvolver. Então, Senhor, que o Senhor tome cada um nas tuas mãos, que o Senhor conduza, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. E eu oro em nome de Jesus, que até o final do ano hajam milagres extraordinários na área de recursos, para que essa casa seja finalizada. E assim, Senhor, nós vamos entender o que o Senhor está fazendo espiritualmente, construindo uma cultura sólida aqui. Eu oro que homens e mulheres, instrumentos do Senhor, sejam usados como instrumentos para abençoar o teu reino. Que essa obra cresça, frutifique e avance, e que essa cidade, Senhor, tenha nessa casa um referencial de excelência, de entrega, de devoção e de compromisso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.